Por isso, nessa manhã, eu te peço que o Senhor venha ministrar o nosso coração. Fala, Senhor, conosco através dessa palavra que é mais penetrante. Que profundidade! É mais penetrante, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Essa palavra tem o poder, Senhor, de fazer divisão entre a alma e o espírito, entre juntas e medulas. Ela é apta, ela é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Essa palavra eterna, vida eterna, palavras de vida eterna, que não haja palavras, Senhor, humanas, que não haja palavras temporais, que não haja palavras que passarão, mas que haja as tuas palavras de vida eterna, porque elas jamais passarão, Senhor. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Irmãos, desde a hora que eu vim para cá, de Bolé com o Tiago e a Lília, o Senhor já estava falando sobre mesa, alimento. E ela colocou um louvor lá e disse assim, olha que louvor tão lindo. Fala sobre a fartura da mesa do Senhor. E eu pensei assim, o Senhor já está confirmando a palavra que eu tenho no coração para liberar nessa manhã. Aí chegamos aqui, um foi falando da mesa, do alimento. Aí aqui agora na ministração do louvor. Aí sentado ali o Marquinhos foi falar comigo. Pastora, o salário do pecado é a morte. Então, qual é o salário da vida? Qual é o salário, não é, da santidade? Será que não é a fome? Aí eu, será? Mas eu estava aqui dentro de mim, eu vou ficar quietinha, vou deixar o Espírito Santo, né, confirmar o que eu tenho trazido no meu coração para ministrar. Mas essa palavra aqui, ela tem quebrado, de certa forma, meu coração. Quando Salomão, ele disse, a alma farta, a alma enfastiada, ela pisa o favo de mel, ou seja, ela despreza a comida. Mas para a alma faminta, para aquele que tem fome, todo amargo é doce, ou seja, qualquer coisa serve. E eu lembro-me, quando eu era criança, né, minha mãe nunca pregou na igreja, minha mãe não pegava microfone, embora a nossa casa sempre estivesse cheia de pessoas. Gostava ela de fazer visitas nos hospitais, gostava ela de aconselhar as irmãs da igreja, ajudar no que fosse possível ou preciso, mas ela nunca foi uma pessoa de frente, mas eu acho que minha mãe tinha um pouco da sabedoria do Salomão, porque ela sempre dizia assim, vocês não querem comer não? Estão deixando a comida no prato? Sabe o que é isso? Barriga cheia. Se vocês estivessem com fome, vocês comiam tudo. E é mais ou menos isso que o Salomão está a falar, não é? E isso aqui, essa palavra aqui, é uma palavra que nos assusta. Quando nós a colocamos, aplicamos na nossa vida espiritual. Ou seja, a alma farta, ela menospreza a comida boa, o favo de mel. Né? O que é mais doce do que o favo de mel? Lembra lá do enigma de Sansão? Mas para a alma faminta, todo amargo é doce, qualquer coisa serve. Não é? Eu lembro-me, há uns anos atrás, que um casal de amigos nossos nos convidaram, eles nos convidaram para jantar na casa deles, mas eu me esqueci. Eu me esqueci completamente. A minha mente já estava a falhar e eu não sabia, porque a minha mente sempre foi muito boa. Mas eu me esqueci completamente do convite. E isso era num sábado à tarde. E eu lembro-me que mais ou menos assim, umas 6 horas, eu e Eduardo fomos comer em casa. Fizemos um lanche e comemos. Sabe quando a gente come que está farto? A gente não quer mais nada, está saciado. Quando deu mais ou menos 7h15, a minha amiga liga. Então, Cindy, vocês já estão a chegar? E eu, e agora? Aí eu lembrei do convite, eu lembrei que era naquele dia que ela tinha marcado. Mas eu não podia falar que eu tinha me esquecido. Aí eu, olha, daqui a 15 minutos a gente já está chegando. Eu não falei onde eu estava, nem se eu estava saindo, se eu estava no caminho. Só que eu falei assim, daqui a 15 minutos nós já estamos chegando. Espera aí. E quando nós chegamos lá, até a comida na mesa estava um pouco fria. E aí eu falei, Eduardo, nós esquecemos do convite. Nós esquecemos e comemos até dizer chega. E agora como é que vai ser esse jantar? E aí nós trocamos de roupa rápido e fomos. Quando nós chegamos lá, ela disse assim, vocês não se esqueceram não, né? Aí eu, desconversei, né? Ai, que mesa linda. Ela preparou tanta coisa. Entradas, salgadinhos. Depois aquele jantar tão gostoso. Mas sabe quando você olha para a comida, que é linda, maravilhosa, mas ela não se torna mais desejável, porque você está com a barriga cheia. Você comeu muito.
E eu ali pedindo graça ao Senhor para que eu pudesse comer, né? Para não fazer vergonha. Até hoje essa minha amiga não sabe que eu me esqueci. Eu tive vergonha e depois eu pedi. Ela não sabe que é ela, né? Mas se você estiver vendo, me perdoa. Esse é o problema de ter culto online, né? Então, eu pedi perdão ao Senhor depois, porque eu esqueci, mas eu não tive coragem de entristecer, porque eu ia entristecê-la, falando que eu tinha me esquecido, sendo que ela preparou uma mesa linda, uma mesa enorme, sabe? E eu lendo esse versículo aqui do Salomão, eu parei para pensar, não é? Nas três características, aliás, das pessoas que são famintas, dos famintos. A primeira característica é que essas pessoas não têm vergonha de pedir. Elas são como mendigos, que não têm vergonha. Elas são tão necessitadas de comida, elas são tão famintas, que elas não têm vergonha, elas não querem saber quem está do lado. Né? É como o Bartimeu lá em Jericó, que Jesus estava passando e ele era cego, e ele começa a gritar e a declarar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, ele era cego só nos olhos, mas ele não era cego espiritualmente, porque ele tinha a revelação de quem Jesus era. Ao falar Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo que tu és o Messias, tu és aquele de quem as profecias falavam, tu és a raiz de Jessé, tu és o descendente de Davi, tu és o filho de Davi, então tenha misericórdia de mim. E o povo dizendo: para de gritar. E os próprios discípulos, não é? Para de gritar, porque você está incomodando o mestre. E quanto mais mandava ele calar, mais ele gritava. Por quê? Porque ele tinha fome. Fome de milagre, fome de cura, fome de receber o poder de Deus. E Jesus então para e sacia a fome dele e cura ele daquela cegueira. A mulher cananeia também, ela não teve vergonha. Sua filha estava endemoniada em casa e ela corre até Jesus, que estava andando com seus discípulos, e grita: Jesus, mestre, Jesus a ignora. E ela continua gritando: Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada, tem misericórdia. E Jesus para e diz: não vou tirar a comida da boca dos filhos e vou dar aos cãezinhos, vou deitá-lo aos cães. E aquela mulher quebrou o coração do Senhor, porque ela não teve vergonha. Ela realmente tinha fome, ela queria ver sua filha liberta. E ela diz: Senhor, até os cãezinhos, eles comem da mesa, das migalhas que caem das mesas dos seus donos. E Jesus disse: ah, mulher, grande é a tua fé. Seja conforme o teu pedido, seja feito conforme a tua vontade. Então, quem está faminto, não está nem aí quem está do lado, quem está do outro, que é Deus. Quando nós temos fome por Deus, pela presença de Deus, nós não temos vergonha de quem está do nosso lado, do que vão falar de nós. Né? Nós estamos como aquele louvor antigo. Eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Eu lembro uma época da nossa vida que meu pai passou uma luta muito grande financeiramente. Sabe o que meu pai fazia para sustentar a nossa casa por um tempo? Ele plantou, ele fez uma horta lá em casa de alface, couve e tantos outros legumes e verduras. E ele colocava na bicicleta e saía vendendo de porta em porta. Ele não tinha vergonha, porque ele precisava alimentar a sua família. Então, quem tem fome não tem vergonha, não é? De pedir, de clamar, de correr atrás. A outra característica é que os famintos, eles são desesperados. Desesperados. Eu não sei se aqui alguém já passou fome, já passou alguma dificuldade, não é? Que levasse a passasse restrições alimentares, não poder ter comida para comer. Mas há pessoas que, quando estão com fome, ou veem os filhos com fome, se tornam tão desesperadas que até chegam ao cúmulo de roubarem. Não é porque essas pessoas são mau caráter ou não têm uma boa índole, não. Muitas vezes são pessoas muito honestas, mas que, quando estão ali, naquela situação de crise, olham para os filhos pedindo uma banana, pedindo um copo de leite, e não tem, que até vão, né, até as últimas consequências para poder trazer o alimento para a sua casa. São desesperados. E terceiro, não basta ver,
Quem é faminto não basta ver o alimento, tem de comer. Tem de comer. O alimento não basta ser desejável, tem de se tornar acessível. Quantas vezes nós estamos na estrada e nós vemos vários outdoors, não é, com propagandas de comida, McDonald's, e sempre são as fotos mais chamativas, né? Porque a comida é atrativa, tem de ser desejável. Aí você está com aquela fome, aí passa a ver um outdoor da churrascaria, aí mostra só aquelas carnes bonitas, picanha, né? Aí você passa lá, ai, que delícia, ai, que fome. Mas não basta ver. A comida, se ela não se tornar acessível, ela não cumpre o seu objetivo, o seu propósito, não é? Que é saciar a nossa fome, que é saciar a nossa vontade de comer, a nossa vontade física. Eu lembro-me que um ano nós fomos para a conferência geral, a pastora Cidade lembra também dessa história, ela estava lá, fomos à conferência geral na América, e o pastor Hugo e a pastora Carla foram conosco. E a conferência de americanos, né? Embora venham missionários do mundo todo, né? Mas a comida é americana. Então, a semana toda o que eles providenciavam para nós comermos no almoço era sandes. Sandes, pão, fiambre, queijo, alface e um tomatinho. Todo dia era isso. Todo dia era isso. E teve um dia que o pastor Hugo falou assim, já não estou aguentando mais. Eu já não estou aguentando mais. Ai, meu Deus. Aí acabou a conferência, Eduardo nos levou no restaurante brasileiro que tem lá. Paga-se a entrada e, pastor, tem 20% de desconto naquele restaurante. Aí paga baratinho e entramos. Na hora que o pastor Hugo viu aquelas comidas todas assim, expostas, porque é buffet livre. Oh, isso aqui é comida. A pastora Cidade disse que os olhos dele até brilhavam assim. Oh, pastor Eduardo, isso aqui é comida. Isso aqui é comida sério. Hugo, se tu estás me vendo, tu lembras disso, né? Aí sentou na mesa com aquele prato para comer, todo feliz da vida, com os olhos a brilhar. Aí vem a funcionária e traz 2 ovos estrelados. O senhor deseja? Ele, oh meu Deus, eu estou no céu. Eu estou no céu. Porque é assim mesmo, a comida tem de se tornar acessível, senão não adianta nós vermos, não é? Então, essas são as características de quem está faminto. Agora, quais são as características daqueles que estão fartos, que estão enfastiados? Porque o que Salomão disse, a alma faminta, todo amargo é doce. Tudo serve, não é? Quando a gente está com fome, exceto algumas raras situações, a gente come quase qualquer coisa, não é? Mas a alma faminta, a alma farta, a alma enfastiada, ela pisa o favo de mel. Ela menospreza a boa comida. E a primeira característica aqui dos que estão fartos é que eles são normalmente indiferentes. Indiferentes ao alimento. Não ligam para o que está sendo servido. Não valorizam o que está sendo colocado à mesa. Salomão, ele foi muito claro aqui. E sabe, muitas vezes nós estamos cheios, mas não estamos sendo cheios de comida saudável. Muitas vezes nós estamos comendo as porcarias que nós ouvimos e vemos desse mundo. Nós estamos recebendo das coisas horrorosas que estão levando pessoas para a morte, para o inferno. Estamos nos enchendo. É como se você pegasse uma criança e levasse ela para um McDonald's, para um Burger King. E aí você desce para a criança o quê? Hambúrguer, batata frita, Coca-Cola, gomas. E leva a criança para casa, até você preparar o jantar. Você prepara o jantar com comida saudável. Água ou um sumo natural, legumes, verduras, um peixe. A criança não vai querer aquela comida, porque ela já está cheia daquela comida, nada saudável. E você coloca a criança na mesa para comer aquela comida que você preparou com carinho e atenção para a sua família. Mas o que a criança fala? Eu quero batata frita. Eu quero um hambúrguer. Eu quero nuggets, não é assim, gente? Então, o crente em Jesus, ele pode também estar assim. Ele pode estar sendo cheio. E quando nós estamos cheios, nós não temos fome nem pelas coisas de Deus. Porque nós estamos nos enchendo com esse presente século, com as filosofias desse presente século. E nós estamos menosprezando o favo de mel. Nós estamos pisando no banquete que o Senhor tem para nós aqui, na sua palavra, na sua presença.
que esse é o alimento que sacia verdadeiramente a nossa fome por Deus. Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Mas quem se alimenta de Jesus não pode ter mais lugar para colocar outro tipo de alimento junto. Lá em Nazaré, quando Jesus começou a pregar, não foi em Nazaré, foi em Cafarnaum, Jesus começou a pregar para uma multidão de discípulos. Vocês têm de comer da minha carne, vocês têm que beber do meu sangue. Eles entenderam muito bem o que Jesus estava dizendo. Eles entenderam que Jesus estava a falar que tem de haver uma renúncia. Se eu quero me encher do alimento do céu, que é o Senhor, eu tenho de renunciar a todos os outros alimentos, a todos os outros deuses, a todos os outros senhores. Aí um a um vai indo embora. Duro é esse discurso. Duro é esse discurso. Duro é esse discurso. E aí Jesus vê todos indo embora e ficam lá os 12. Vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem se retirar? E o que Pedro declara? Senhor, para quem iremos nós? Pedro não fala para onde, porque ele não estava falando sobre um lugar, ele estava falando sobre uma pessoa. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos visto e crido que tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, comer de Jesus significa amar Jesus, ter prazer nas coisas do Senhor. O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tem o seu prazer na lei do Senhor. Não menospreza a lei do Senhor. Não menospreza esse banquete maravilhoso que o Senhor tem para nos servir todos os dias. E às vezes nós estamos assim, comendo tanta coisa fútil. Eu tenho ficado muito triste, ultimamente, por ver os efeitos da pandemia na vida de muito crente. Mas a culpada disso tudo é a pandemia? Não. É o crente que não está firme com o Senhor. Vamos parar de colocar a culpa na pandemia, porque aqueles que eram santos estão correndo para ser mais santos. Mas aqueles que eram fracos estão ficando mais fracos. Por quê? Porque não estão se alimentando do verdadeiro alimento. Não estão comendo de Jesus, não estão bebendo de Jesus, mas estão comendo de muitas outras coisas fúteis que estão sendo servidas aí fora. E aí vai ficando fraco. Irmãos, onde que nós vamos parar com essa geração de crentes rasos, que não tem fome pelas coisas de Deus? Onde que a igreja vai parar em nossa geração? Com esses crentes que não têm buscado ao Senhor, enquanto o Senhor se deixa ser achado. Porque vai chegar um dia que o Senhor não vai mais se deixar ser achado. A sua palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Como? Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Mas tanta gente está regredindo, tanta gente está ficando raquítico na sua vida espiritual. Por quê? Porque está se empanturrando com a comida desse mundo, com os conselhos dos ímpios, com esse processo, não é? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho. Começa a andar com os ímpios. Começa a ouvir o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores. Daqui a pouco ele já está parado. Não vai na igreja mais, não vai na célula mais, não ora mais, não lê a Bíblia mais. Porque ele está recebendo um alimento, um conselho, né, dos ímpios. Aí para. Já não está andando mais como Deus planeou para ele na sua caminhada, na sua jornada espiritual. Daqui a pouco ele está onde? Assentado na roda dos escarnecedores. Assentado na roda dos escarnecedores, comendo das comidas do mundo. Quando nós olhamos para a igreja perseguida, eu sigo muitos projetos da igreja perseguida, e eu me alegro, por um lado, em ver o que Deus tem feito com a igreja sofredora no mundo. A igreja da Coreia do Norte
É o país que tem, né, mais rígido na perseguição aos cristãos. Mas o povo está lá, comendo de Deus, se alimentando de Deus. E quando recebe uma porção das Escrituras, se alegra, sabe? Glorifica tanto a Deus, porque aquela porção das Escrituras chegou até aquele povo. Você viu esse senhor falando, não sabe ler, não sabe escrever, tem que orar para o Senhor revelar a palavra. O sonho dele é ser um pregador. E ele fala, tantas pessoas que sabem ler, mas lê e não guarda, ou não lê, e quando lê não guarda a palavra. E olhamos para a igreja sofredora e vemos a igreja, por exemplo, no Irão. Os crentes que têm se convertido, muitos deles têm de sair fora do país. Não podem mais voltar, porque senão morrem. Olha para a igreja perseguida na Síria, que para ler um livro cristão, irmãos, tem que... Olha, é uma dificuldade para encontrar um livro cristão para ler. E quando encontram, é um manancial no deserto. A igreja no Egito, a igreja que está debaixo de perseguição no mundo inteiro, dentro e fora da janela 1040, sabe, tem se regozijado de ter a palavra de Deus, de ter esse banquete. Por quê? Porque estão famintos. E a alma faminta, todo amargo é doce. Qualquer porção das Escrituras é uma bênção. É uma bênção. No entanto, por outro lado, quando a pessoa ela está faminta, mas ela não se enche das coisas de Deus, ela vai aceitar qualquer coisa. Você vê a nossa geração, mais do que nenhuma outra geração, está se cumprindo a palavra do Senhor. O Senhor disse assim, eu acho que através de Amós, eis que enviarei fome e sede sobre a terra, mas não fome de pão ou sede de água, mas fome e sede por conhecer a minha palavra. E irão errantes de um lugar a outro, buscando esse alimento. E a gente vê na nossa geração, pessoas pagam passagens caríssimas para saírem da Europa, para saírem da América, para irem até as Índias. As Índias, não, a Índia. Atrás dos gurus, atrás de superstições. Vamos lá ouvir o que o guru diz. Vamos lá. Aí chega lá, aquele guru está na sujeira, está na lama, está lá naquele lugar horrível, cheio de doenças. Aí o guru diz assim, você quer prosperidade, você quer sabedoria? Vai lá e se banha não sei quantas vezes no rio Ganges. Aquele é o rio mais sujo do mundo. As pessoas morrem, são jogadas lá dentro. E as pessoas vão lá e elas tomam banho naquelas águas, porque elas estão comendo qualquer coisa, porque elas estão famintas. E quando a igreja de Jesus, que tem um alimento verdadeiro, não cumpre o seu papel de alimentar essa geração com a palavra, de alimentar essa geração com a palavra saudável, com o alimento saudável, as pessoas estão indo errantes. Saem daqui e vão para o Sri Lanka, saem daqui e vão para o Tibete, saem daqui e vão para a Tailândia, e vão procurando, vão para o Japão e vão procurando deuses. Saem daqui e vão lá para a América Latina procurar os guias espirituais, os bruxos, os feiticeiros, porque estão com fome. Então qualquer comida serve. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. O Senhor tenha misericórdia da nossa geração. Vamos nos alimentar da palavra do Senhor, porque é por essa palavra que nós vamos viver. Não sei se os irmãos já assistiram aquele filme, A Rapariga que Roubava Livros. Alguém já assistiu esse filme? Ela era uma menina que viveu na Segunda Guerra, na Alemanha, e o Hitler mandou que todos os livros fossem confiscados, bíblias, livros, tudo que é livro, literatura, e eles queimaram todos os livros naquela praça principal lá de Berlim. E ela conseguiu pegar um livro e levou para casa. E ela tinha tanta sede por conhecimento que, de vez em quando, ela ia na casa do patrão e ela pegava um livro e levava para ler. Bom, não vou contar a história, não vou dar spoiler, né? Mas isso me chamou muita atenção. E eu pensei assim como Hitler, que foi um símbolo do anticristo, ele fez, querendo, né, tornar ignorante as pessoas intelectualmente falando. Assim o anticristo também vai fazer, o seu espírito já tem feito, fazendo com que a igreja menospreze a palavra de Deus. Que o mundo tenha, ranço da palavra de Deus. E um dia essa palavra escrita pode nos ser tirada. E o que vai estar alimentando a nossa alma?
o que vai estar alimentando o nosso espírito quando essa palavra escrita não estiver mais em nossas mãos? A palavra que nós temos comido dia após dia. O arroz com feijão, a batata cozida com bacalhau, não é? O pãozinho com manteiga, que nós comemos todo dia aqui na palavra de Deus. É isso que vai nos alimentar quando esse alimento nos for tirado. O alimento que está à mão, mas não o alimento que está no coração. Por isso que nós devemos amar a palavra de Deus, como Moisés amava a palavra que saía da boca de Deus. E Moisés renunciou a tudo, né, de grande que ele poderia viver no Egito. Porque diz a Bíblia lá em Hebreus 11, que ele esperava uma pátria melhor. Que assim sejamos nós. Esperando uma pátria melhor. Enquanto o povo que saiu do Egito, escravizado, né, saiu pelo Egito, saiu pelo deserto, vindo do Egito. Mas lá no deserto, o que eles sentiram fome? Do que eles sentiram fome? Saudade. Da comida que eles comiam lá no Egito, das cebolas que eles comiam no Egito. Quando Deus estava dando um maná todos os dias fresquinho. E eles já estavam enfastiados daquele pão vil. Olha o que eles chegaram a falar. Nós queremos as cebolas lá do Egito. Nossa alma já tem fastio desse pão vil. Mas era o pão que Deus estava dando por 40 anos. E quando eles entraram na Terra Prometida, parou de vir esse pão do céu. E Paulo, ele vai falar. Jesus também fala daquele pão. Né? Paulo fala desse pão lá em 1 Coríntios. Jesus vai falar desse pão. Moisés viu lá o povo receber o pão. Mas o pão que perece. Mas o pão que veio do céu, que sou eu. Quem comer dele terá vida eterna. Há um banquete para nós. Outra característica aqui das pessoas enfastiadas, das pessoas que já estão cheias, é que elas não valorizam o trabalho do preparo. Como eu lá, né, com a minha amiga, estava tão cheia já, tinha comido tanta coisa, que eu nem consegui sentir o cheiro direito da boa comida, da boa refeição que ela preparou para nós. E aí o trabalho dela não foi tão valorizado. Até os especialistas, né, psicólogos, assim, como é que fala? Economistas dizem que nós não devemos ir no supermercado fazer compras quando nós estamos com fome. Nós compramos muita coisa desnecessária e compramos além do que a gente deve, né, comprar. Então, é mais ou menos isso. Então, a pessoa que ela está farta, ela está cheia, ela não valoriza o trabalho no preparo. Eu valorizo muito, eu gosto de valorizar. Eu vejo assim uma boa refeição, eu gosto de elogiar, eu gosto de encorajar. Por exemplo, agora falando da nossa vida como corpo, como igreja, eu gosto de elogiar quando alguém prepara bem uma pregação, quando alguém prepara bem uma aula de escola dominical, quando alguém prepara bem a ministração do louvor. A gente vê que a pessoa orou, jejuou, buscou de Deus, pesquisou, não é? Para trazer um bom alimento. Mas tem muita gente que, olha, não está nem aí, não valoriza. Né? Sendo que a palavra que é ministrada é o alimento que vai nos manter de pé por muitos e muitos dias. Então, olha para o professor da escola dominical. Uau, preparou uma boa escola dominical. Colocou bons ingredientes. Gastou tempo no preparo. Fez com carinho. O professor do seminário, na célula, o líder da célula, né, trouxe aquela discussão, aquela palavra. Que bênção! Uau, aquela pregação, né? Ela foi uma pregação que mexeu com o meu coração, ela me alimentou. Então, eu quero valorizar isso. Então, por exemplo, quando você prepara uma boa refeição para a sua família, ou para os seus amigos, prepara aquela mesa, né, como minha amiga fez. E você espera que as pessoas cheguem para se alimentarem, desfrutarem, se deliciarem daquilo que você preparou com tanto carinho, e elas não vêm. E elas não vêm. Estão menosprezando, desvalorizando o preparo. Estão desvalorizando. Irmãos,
Nós olhamos para a igreja de Jesus hoje, especialmente no Ocidente. Especialmente no Ocidente. Quando começou a pandemia, toda a gente achou que o povo agora vai correr para Deus. Não, o povo agora vai se voltar para Deus. Ah, porque Jesus está voltando. Ah, olha só as pestilências, olha o que Jesus falou. E o povo vai voltar para Jesus. E tal. E não aconteceu nada disso. O povo está pisando favo de mel. O povo está rejeitando o alimento. O remanescente quer, o remanescente está correndo, o remanescente está desesperado por mais de Deus, mas há muita gente enfastiada. E as igrejas estão quase se esvaziando, não só aqui em Portugal, especialmente no Ocidente. Agora eu fui em Guiné-Bissau, sempre as igrejas cheias, sempre as igrejas lotadas. E quantas pessoas não estão nem aí mais para ouvir o Evangelho? A Guiné-Bissau é hoje considerado um país islâmico. Já está começando a sofrer perseguição religiosa. Até não podemos nem colocar qualquer coisa nas nossas redes sociais mais, para não prejudicar o trabalho dos missionários e dos pastores que lá vivem. E já está chegando, né? Não só no Ocidente, já está chegando lá. Nós precisamos de buscar a Deus. Hoje tudo é desculpa para não virmos à igreja, tudo é desculpa para não buscarmos a Deus, né? Ah, eu faço aniversário. Olha, antigamente toda a gente gostava de fazer aniversário e estar no culto. Vou celebrar na casa de Deus. Vou celebrar mais um ano de vida na presença do Senhor. Ah, mas se chega uma visita em casa, hoje eu não vou no culto. Ah, hoje eu estou com dor de cabeça, não vou no culto. Ah, hoje está chovendo, não vou no culto. Hoje está calor, não vou no culto. Nós não estamos falando de vez em quando, né? Sair, passear, tirar férias. Nós estamos falando de uma constância que vai tirando de nós a fome e a sede pelas coisas de Deus. É gradativo, nós devemos tomar cuidado com isso, para que não façamos também como aqueles discípulos que começaram a ir embora pouco a pouco, né? Então, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, para que possamos amar, estar em sua presença, amar a sua palavra. Eu comecei essa manhã aqui perguntando quanto tempo por dia, não é? A palavra de Deus tem tomado as nossas atenções. Nós temos dado prioridade a estarmos com ela. Nós não podemos menosprezar isso. Jesus falou, fecha a porta do teu quarto e vai ter o seu tempo a sós com o Pai. E o seu Pai que vê você em secreto, Ele vai recompensar você. Tem muita gente que fala, mas eu não consigo ter meu tempo a sós com Deus porque eu não tenho tempo. Eu trabalho muito, eu estudo muito, eu tenho filhos na escola. Irmãos, se nós colocarmos as primeiras coisas nos primeiros lugares, nós vamos conseguir buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. O que acontece é que nós estamos fazendo muita coisa, né, que toma todo o nosso tempo, sendo que a gente pode se organizar um pouquinho para nós buscarmos a presença do Senhor no nosso dia a dia. Não é só na igreja, não é só no culto, na congregação, é no dia a dia. Porque é isso que vai nos alimentar, não é? O que tem alimentado a vida de muitos crentes hoje? YouTube, Facebook, não é? As pregações aí de autoajuda, as coisas engraçadas na internet. Eu não sei quem foi que disse que quando Jesus voltar, as redes sociais vão provar que nós não buscamos a Deus, não foi por falta de tempo. Porque nós gastamos muito tempo nas redes sociais e pouco tempo nós gastamos com o Senhor. Então, será que o salário da vida eterna, o salário da santidade não é a fome, Marquinhos? Vamos pensar, não é? Vamos nos alimentar de Cristo, vamos alimentar do Senhor. E último aqui, olha, quem está enfastiado, quem está cheio, não valoriza a comunhão. Nós somos alimentados de forma saudável
quando nós estamos assentados à mesa, comendo uma boa refeição, não é? Quando nós estamos tendo uma boa conversa, uma conversa saudável, uma conversa que edifica. Quando nós estamos assentados recebendo uma ministração, a escola dominical que nos ensina. Ah, mas eu já sei isso que está sendo falado, mas é tão bom recordar. Às vezes eu vou na casa de alguém que está fazendo feijão com alho refogado assim, coloca no feijão e sai aquele cheirinho da casa da minha mãe. E eu me lembro quantas vezes minha mãe fazia aquele feijão, às vezes não tinha nada para comer, além de arroz e feijão. Mas o arroz e feijão da minha mãe eram imbatíveis. Às vezes não tinha nem ovo frito, mas tinha arroz e feijão. E aquele feijãozinho com aquele arrozinho branco, meu Deus, que delícia. Ah, mas eu já não conheço o feijão que a minha mãe fazia, mas é tão bom sentar e comer de novo, e de novo, e de novo. Assim é a palavra de Deus. Nós precisamos de valorizar a comunhão. Irmãos, essa semana eu estava ouvindo uma canção que diz assim: a tua mesa me cura. A tua mesa me cura, a tua mesa mostra que eu sou família. Eu carrego o nome dessa família, da família de Deus. Nós precisamos disso para nós sobrevivermos nesses dias. A comunhão do corpo de Cristo. Olha, Pedro negou Jesus onde? Numa fogueira. Mas foi numa fogueira que ele foi restaurado. Não foi lá no Mar da Galileia? Tinha lá peixe, tinha lá pão. E quem tinha preparado? Jesus preparou. Então, em qual fogueira nós queremos estar? Na fogueira que come as coisas horrorosas desse mundo que nos afastam de Deus? Ou nós queremos a fogueira onde tem o alimento que pode nos saciar, que é a comunhão? Nós precisamos da comunhão. Nós precisamos. Imagina, né? Eu vou dar outro exemplo aqui. Você prepara lá a refeição para a sua família, e aí as pessoas começam a chegar e falam assim: ah, que bom, vou pegar aqui um prato e vou comer no quarto. Aí vem o outro, vou pegar aqui um pouco disso e vou lá para a cozinha. Ah, vou pegar isso aqui e vou lá para a varanda. Aí põe o fone lá de ouvido e fica lá com o telemóvel comendo. E você fica lá esperando que o povo se assente na mesa para conversar, para conviver. Não é? Quantas vezes nós estamos assim? Nós estamos assim, nos sentindo assim. Preparamos um bom alimento, preparamos uma boa refeição, uma refeição de qualidade, mas o povo está menosprezando, não está nem aí para a comunhão. Ou quando está com comunhão, está cada um com o seu telemóvel, está cada um no seu mundo. Eu quero terminar lendo um texto que diz assim, lá em Mateus 22, de 1 a 6, Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Uau! Um convite do Senhor, vem para a festa. Está tudo preparado, ainda tem lugar. E como metodistas, né, nós temos uma identidade. Como metodista, nós temos uma identidade. Não só como cristãos, mas como, né, metodistas que vêm lá de Wesley, nós temos uma identidade de comunhão. Buscamos uma vida santa, mas uma vida santa que é desenvolvida na comunhão. Não é cada um vivendo para si. Não é cada um servindo a Deus fora do corpo. Né? Eu estou ligado no corpo só no hall de membros, mas eu não estou ligado de verdade na comunhão. Na minha casa nunca vai ninguém, eu não vou nunca na casa de ninguém, eu nunca saio para conviver, eu nunca converso com ninguém. Eu estou igual aquela religião, que eu não vou falar qual, né? Vem aqui, fica 40 minutos, 1 hora e vai embora, ninguém conhece ninguém. Recebeu a homilia, foi embora. Não teve comunhão. Não, nós temos sim uma identidade. Nós somos filhos de uma família ministerial, de uma família espiritual. E é muito interessante quando eu olho para esse dedo, por exemplo, que ele me mostra que ele é diferente de todos os outros dedos, não é? Esse é um dedo único. Olhe para o seu dedo polegar e diga assim:
Esse dedo é único. Agora abre a mão assim, mas ele não é o único. Ele é único, mas ele não é o único. Na minha família, eu tenho um nome. Meus irmãos têm nomes diferentes, não têm o mesmo nome que eu. Eu tenho um nome diferente para mostrar que eu sou única nessa família de 7 irmãos. Eu sou Maria da Aparecida. A outra é a Simone Cristina. A outra é a Ana Patrocínio. O outro é o Robson Moisés. O outro é o Ricardo Leandro. A outra é a Késia. Deixa eu ver se esqueci algum. E o outro Alexandre. Como é que era o sobrenome dele? Esqueci. Ai, meu Deus. Esqueci o nome do meu irmão. Vê se pode. Alexandre. Já não me lembro. Eu sou Maria da Aparecida para mostrar que sou única. Mas todos nós temos o mesmo apelido, o mesmo sobrenome, para mostrar que nós não somos os únicos. Único, mas não os únicos. Assim é na comunhão da casa de Deus. Cada um é único. Cada um foi chamado de uma forma única. Mas nós não somos sozinhos, nós não somos únicos. Nós fazemos parte de uma família. Nós precisamos saber que nessa família nós somos alimentados. Nessa família, na comunhão, nós somos curados, porque é no corpo que há cura. No corpo que há cura, irmãos. O corpo cura-se a si mesmo. Assim é o corpo de Cristo. As pessoas nos ferem, as pessoas falam de nós, as pessoas nos entristecem, mas Deus usa muitas pessoas para nos curarem. Deus usa muitas pessoas para trabalhar na nossa vida, gerando cura na nossa identidade, através do alimento que o Senhor vai liberando, não é através da vida uns dos outros. Não podemos, de forma alguma, fazer o que Salomão falou aqui em nossa vida espiritual. Ah, eu estou farto, não quero mais nada. Ou menosprezar tudo, não quero mais nada. Ou está com muita fome, mas não está buscando o alimento na fonte certa, no lugar certo. Temos de buscar o alimento onde tem palavras de vida eterna. Vamos ficar de pé, vamos orar. Mas se você também quiser ficar sentado, pode ficar. Se você quiser ajoelhar, pode ajoelhar. Onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Pai, nós queremos nessa hora te agradecer por termos um lugar, Senhor, especial, à tua mesa. Essa mesa que cura, essa mesa que regenera, essa mesa que alinha, essa mesa que traz cura, restauração, renovação, esperança. Essa mesa que traz amor, essa mesa tem fartura. Essa mesa tem fartura para nós. Mas eu quero te pedir nessa hora que o Senhor venha tirar de nós. Que o Senhor venha tirar de nós, Senhor, todo alimento mau. Todo alimento fútil. Todo alimento que tem vindo desse mundo. Das redes sociais. Falsos ensinamentos. O evangelho fácil, que o Senhor venha tirar de nós tudo que temos ouvido.